Graças a Deus, que a paz de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos vocês. Esse amigo que vos fala, pastor Ademilson, deseja que todos vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor. Eu quero relembrar com todos vocês, porque a grande maioria das pessoas que acessam o Facebook, muitas delas são evangélicos, são cristãos, e muitos já conhecem, já têm entendimento da palavra de Deus, né? E essa profecia do Senhor Jesus está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 6. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, Jesus já tinha dito há milhares de anos atrás. Ele já tinha deixado os seus discípulos de olhos bem abertos em relação a tudo aquilo que ia acontecer. Veja bem, aqui no versículo 6, Jesus fala assim para os seus discípulos: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores, de guerras, e vede, e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras, rumores, e Jesus disse assim: não vos assusteis, é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Lá no versículo 7, vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Haverá fome, quer dizer, nação contra nação se levantará, haverá terremotos. O que é o terremoto? Ação da natureza, né? A natureza certamente se levantará, a natureza se perturbará, ela vai se perturbar, e vai vir terremotos, coisas vão acontecer quando chegar perto, coisas estas, né, vão acontecer quando chegar perto do fim. Aí diz mais assim lá no versículo 8: porém tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você vê, muitos hão de se escandalizar. E hoje a gente vê muitos cristãos escandalizados, muitos cristãos odiando uns aos outros, não somente cristãos. Nessa pandemia que nós vivemos aí quase 3 meses, nós estamos vivendo ainda, o inimigo veio para distanciar as pessoas. O inimigo veio para impedir que o neto visite o seu avô. O inimigo veio impedir que as pessoas se abracem. O inimigo veio para impedir que as pessoas cultivem o amor ao próximo. Se você olhar, e você vai perceber que a intenção dessa pandemia, espiritualmente falando, é distanciar as pessoas, sabe? Isolar as pessoas, fechar as igrejas, os templos. Foi para isso, né? Satanás planejou, arquitetou tudo isso. E hoje estamos vivendo momentos de frieza, de angústia. As pessoas estão distantes, estão frias. Mas Jesus deixou claro que isso seria necessário acontecer. E realmente está acontecendo. Os grandes profetas que nós temos na nossa nação precisam anunciar a volta de Jesus.
Os grandes profetas precisam dizer que Jesus está às portas. A Bíblia fala, se nós nos calarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. A igreja precisa se unir, se fortalecer. A igreja precisa trabalhar em favor do reino de Deus e não em favor de si própria. Ela precisa cumprir uma das profecias de Jesus, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar as boas novas da salvação. Isso precisa acontecer. Continuando aqui o texto sagrado, aqui no versículo 8 diz assim: porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja bem, amigo e irmão cristão, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nem todos, mas de quase todos. E é justamente o que a gente está vendo hoje. A iniquidade, o que é a iniquidade? Aquele pecado consciente. Aquele pecado que a pessoa executa sabendo que é pecado. Ela é fria para ouvir a voz de Deus. Ela é fria para ouvir a voz do Espírito Santo e ela comete aquela iniquidade tranquilamente. Sabe? E isso prejudica a sua vida, a sua alma, prejudica a sua salvação. E, além do mais, ela se esfria com Deus. Ela se esfria, ela fica fria. O coração dela fica gelado para com Deus. O amor vai se esfriar, está se esfriando. Isso, meus irmãos cristãos, é muito sério. É o princípio das dores. E nós estamos vendo essas coisas também dentro da igreja. Nós estamos vendo essas coisas no meio do povo de Deus. O povo de Deus, a cada dia, a cada ano que passa, o povo de Deus viola mais a palavra de Deus. Sabe? Faz vista grossa com a palavra de Deus, injustiças, os grandões massacrando os pequenos e por aí vai. Lá no versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga aleluia, diga glória a Deus. E isso mostra que Deus, Ele não vai abandonar você que está firme. Deus não vai abandonar você que quer andar na presença dEle. Deus não vai abandonar você que quer fazer a coisa certa. Ele não vai te abandonar. Você vai ter lutas? Vai. Você vai enfrentar dificuldades? Vai. Você vai enfrentar panelinhas dentro da igreja ou fora da igreja, no seu recinto de trabalho? Vai. Mas Deus está vendo que você quer fazer a coisa certa. Você quer andar na presença de Deus. E aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Lá no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí virá o fim. Mais embaixo, na grande tribulação,
a partir do versículo 15 em diante, Deus ele fala, Jesus fala para você não ficar desapercebido, ficar atento. Ai das grávidas, ai daqueles, né, que for pego desapercebido. Jesus fala também a respeito do inverno, ai, né, daquele que for pego no inverno, de repentemente, o tempo atrapalha a pessoa de buscá-lo, sabe, situações tá te atrapalhando você buscar ao Senhor. Você tem que ser maior, a tua fé tem que ser maior do que esse problema que você está vivendo, do que essa situação, do que o tempo. O tempo não pode parar você, o frio, o calor, a chuva não pode impedir você de buscar o Senhor. Você não pode pestanejar, Jesus volta, o fim vem e você não vai saber o que está acontecendo. Por isso que a igreja precisa estar reunida. Por isso que o povo de Deus precisa estar reunido. Povo de Deus, abra os olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No próximo vídeo, nós vamos falar mais a fundo a respeito da tribulação, da grande tribulação. Compartilha esse vídeo. Vamos pregar. Eu sou pequeno. Eu sou muito pequeno, né? Mas se você compartilhar com seus amigos, nas suas redes, se você enviar o vídeo para os seus colegas, se você curtir, se você se inscrever nesse canal, eu tenho a certeza que essas poucas palavras, né, que nós falamos aqui vai chegar a milhões e milhares de pessoas e essa pessoa vai se aproximar novamente para Jesus. Ela vai voltar à prática das primeiras obras. Tá bom? Compartilha. Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja de Cristo. A nossa igreja está localizada aqui na cidade de Guaba Grande, Rio de Janeiro. Tá bom? Aí está o nosso telefone aí, vai passar aí no rodapé. E você quiser ajudar essa obra, você dando uma oferta para nos manter, para manter essa obra, fique à vontade. Porque a obra de Deus, o Evangelho, precisa chegar aos quatro cantos da terra, tá bom? Aí vai estar a conta, é só você fazer uma transferência de qualquer valor que você puder transferir, tá bom? Deus abençoe, que a paz de Deus esteja na vida de todos vocês. Amém? Graças a Deus.